Boa noite, que alegria te encontrar aqui, principalmente você que está aqui pela primeira vez. Para nós é uma alegria receber você, espero que você se sinta bem aqui na nossa igreja, junto com o nosso povo. Eu sou o João, faço parte da equipe de pastores aqui da nossa igreja, sou responsável aqui pela área de ensino e quero hoje continuar uma série de mensagens que nós estamos partindo hoje para o terceiro episódio. Nós iniciamos há um pouco mais de 2 semanas atrás, ouvindo sobre servir e a cada semana a gente vai completando essa lacuna com alguma palavra, com alguma frase que tem um ensinamento sobre o que é serviço, que é a verdade de Deus para nós sobre essa área. Na primeira semana nós ouvimos que servir é ter um chamado, que essa é uma realidade para todos aqueles que confiam em Jesus, que creem em Jesus, que se dizem ou se reconhecem como seguidores de Jesus. Na última semana, com o pastor Tiago Cata, nós ouvimos que servir é reconhecer a grandeza de Deus. E assim como Isaías percebeu quem Deus era e viu o tamanho de Deus, a santidade de Deus, entendia que precisava agora levar desse amor em outros lugares e disse: Deus, eis-me aqui, eu quero te servir. E hoje nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. E a minha pergunta que vai nortear a nossa conversa é: que tipo de servo Jesus está procurando? Que tipo de pessoa Deus está buscando? Algumas pessoas poderiam responder essa pergunta pensando o seguinte: olha, Deus está procurando aquelas pessoas que são muito disponíveis, aquelas pessoas que têm uma agenda leve, tranquila, ou que amam estar fazendo as coisas da igreja e de Deus. Talvez você responda essa pergunta pensando assim: não, Deus está procurando pessoas altamente capacitadas. Gente que conhece muito a Bíblia, e eu não conheço, então não estou nesse grupo. Gente que fez um curso de teologia, que tem a capacidade de falar em público e de ensinar. Gente que tem uma posição elevada na sociedade ou até mesmo na igreja, pastores, líderes, missionários. Ou Deus está chamando e quer usar pessoas que vão alcançar grandes resultados. Na maioria das vezes nós vamos responder essa pergunta pensando em performance, quando nas Escrituras, quando na Bíblia, essa resposta tem mais a ver com quem nós somos do que com aquilo que nós realizamos. Para ilustrar um pouco sobre isso, eu me lembrei de uma série que algum tempo atrás eu comecei a assistir com a minha esposa. Na verdade, eu dormi uma série com a minha esposa. Sabe quando você chega naquela fase da vida que você começa a assistir alguma coisa, dorme e assiste em fascículos, em várias etapas? Bom, nós começamos a assistir a série Greenleaf. E essa série, ela é muito interessante. Se você curtir um pouquinho disso, você pode assistir ela na Netflix, porque ela narra a história de uma família que é líder de uma mega igreja nos Estados Unidos, uma igreja muito que influencia a sociedade, muito relevante naquele meio, com uma grande aparência, com aparente sucesso, com grande visibilidade, com muitos resultados. No entanto, se você acompanha já nos primeiros episódios, você vai descobrir vários problemas dessa igreja e principalmente dessa grande liderança. O bispo James, que é um dos personagens principais dessa trama aqui, ele tem um problema para lidar e eles estão mais preocupados em esconder os escândalos da sua família e os escândalos da igreja do que lidar com problemas de pessoas que são vítimas de abuso, inclusive dentro da própria igreja, do poder institucional. Logo no segundo episódio, tem algo muito curioso e muito triste, inclusive, porque um dos familiares dele, que é líder da igreja também, aparece uma cena em que ele está num dos cantos da igreja, numa porta, como se fosse um camarim, e ele entra com uma mulher que não é a esposa dele, e ele faz coisas que a gente só deveria fazer com a esposa, vocês estão me entendendo? E nessa cena ele sai da porta, meio se arrumando, ela também, cada um vai para um canto, e ele sobe para o palco, ou como eles chamam de altar, e ele está ali ministrando e fazendo tudo junto com a igreja. Também existem episódios em que a família está em atrito, começam a brigar por ciúmes, querendo posição, querendo destaque na própria igreja, querendo mais sucesso, querendo mais recursos. Mas momentos depois, eles estão com a igreja, abraçando uns aos outros e performando algo que não é verdadeiro no próprio coração. Infelizmente, esse retrato não fica só
no entretenimento, nas séries. Mas esse tipo de situação continua acontecendo até hoje. E aí a pergunta que a gente faz, e se você está aqui, ainda não se entende como um religioso, como um cristão, talvez você fale assim, é isso, eu penso exatamente assim. Eu conheço tantos cristãos que são piores do que pessoas que nem vão para a igreja. Sabe por quê? Eu quero te ajudar pensando sobre esse assunto, trazendo uma resposta para você, que é a seguinte, que nem todo mundo, nem todos que estão fazendo coisas para Deus, estão realmente andando com Deus. Existem pessoas que frequentam igrejas, existem pessoas, infelizmente, que são líderes de comunidades, que são missionários, pastores, mas que, como diria a minha avózinha no passado, por fora, bela viola, e por dentro, um pão bolorento. Vocês estão espertos nos ditos populares. Nem todos que estão fazendo coisas para Deus estão realmente andando com Ele. E essa é uma mensagem para ajudar cada um de nós a refletir sobre o nosso ser interior, sobre quem nós somos quando ninguém está vendo. Por isso, a forma que nós vamos completar o servir é de hoje é: servir é viver com integridade. Servir é viver com integridade, porque Jesus afirmou em algumas oportunidades que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. E daqui a pouco eu vou falar para você o que significa os frutos, mas esses frutos eles podem ser falsificados, como aquele tênis que você comprou em uma loja que logo estragou, ou eles podem ser só frutos externos que não correspondem a uma vida realmente comprometida com Jesus. Eu vou definir integridade dizendo que integridade é quem você é quando você está sozinho com Deus. Porque muitos de nós conseguimos vir à igreja, conseguimos participar de um ministério, conseguimos mudar a nossa agenda aos domingos e nos comportar de uma forma bem agradável, bem legal, bem bacana, bem apresentável, inclusive, quando estamos em público. No entanto, quem nós somos quando ninguém está vendo, quem nós somos quando estamos sozinhos, é isso que realmente nós somos. Agora, talvez você já esteja pensando o seguinte: peraí, se eu preciso ser íntegro, se eu preciso viver dessa forma, eu não posso me envolver com o que Deus está fazendo, eu não posso servir. Porque Deus sabe que eu não sou nada disso. No fundo, eu não consigo dizer que eu sou alguém íntegro. E aí eu preciso ilustrar isso para você dizendo que servir não é sobre posições de destaque. Nós não cremos que o serviço tem a ver com pessoas que são mais habilitadas que outras, mais importantes do que outras, que possuem uma espiritualidade diferenciada do que alguém que está do lado. Até por isso que na nossa igreja, pessoas são convidadas a servir depois de um mês que elas estão aqui fazendo os 4 passos. Porque nós entendemos que, inclusive, quando nós nos envolvemos no serviço, nós crescemos e amadurecemos espiritualmente. Então, diferente de uma escada em que as pessoas pensam o seguinte: olha, tem gente que está no início da escada e não sabe muita coisa, não tem tantos dons, ou não é alguém que tem tanto destaque na comunidade, e outros estão num outro degrau, porque esse aqui é líder, e esse aqui é pastor, esse aqui é missionário. Nós não cremos dessa forma. É inclusive por isso que nós não temos uma vaga de estacionamento para o pastor parar. Se você já nos viu aqui, tem momentos que a gente vai parar o carro lá em Elias Fausto para vir andando junto com vocês. Porque nós entendemos que servir não é sobre posições de destaque, mas servir é sobre pecadores arrependidos que desejam agradar a Deus. E aqui a figura de um grande círculo em que pecadores vão se arrependendo e são convidados a participar desse círculo. E esses pecadores arrependidos estão num processo de transformação com Jesus. E aí que sempre cabe mais um pecador para se juntar a nós e começar a fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Então servir não é sobre ter posições de destaque, mas servir é sobre pecadores arrependidos diante de Deus. Porque integridade não é sobre perfeição, porque Deus não está interessado na nossa perfeição, até porque Ele sabe que nós nunca seríamos nem seremos perfeitos.
Agora, integridade tem a ver com a direção do nosso coração. Para onde o seu coração está inclinado? Seu coração continua inclinado para você mesmo, para suas próprias vontades e desejos? Ou seu coração está inclinado para Jesus, disponível para ouvi-lo, aberto para ser transformado por Ele? Jesus nos chama a frutificar, a viver uma vida que faz diferença, como nós vamos ver hoje, porque nós estamos conectados com Ele, com o próprio Deus. Ele não está convocando pessoas perfeitas, mas gente arrependida, disposta a ouvir a sua voz. Por isso nós vamos juntos agora ler o texto de hoje, que está lá em Mateus capítulo 7. E se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir comigo, por favor. Mateus capítulo 7, versos 15 em diante, até o verso 23. Mateus 7, verso 15 diz assim: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quando Jesus falou sobre isso, no momento que nós conhecemos como Sermão do Monte, Jesus estava com uma grande multidão em uma montanha, por isso então o Sermão do Monte, e ele vai por algum bom tempo, há muitas horas, trazer alguns ensinamentos para o seu povo, para os seus seguidores, para alguns dos seus amigos e para curiosos inclusive. O que Jesus fala nesse Sermão do Monte? Quais são os destaques disso? Você encontra isso em Mateus capítulo 5, 6 e 7, 3 capítulos logo no início do Novo Testamento. E Jesus está lá no Sermão do Monte falando sobre algumas coisas, entre elas, que a verdadeira justiça vai muito além da aparência. No Sermão do Monte, Jesus está dizendo o seguinte: não é uma forma de você ser salvo ou de você ser um discípulo, mas pelo contrário, os discípulos que são transformados por Jesus têm uma forma de viver. Então não é sobre uma justiça externa, mas sobre um relacionamento com o próprio Deus. Por isso, todos esses capítulos aqui que aparecem em Jesus falando, contrastam religiosidade com um verdadeiro relacionamento com Deus. Nesse trecho de Mateus, Jesus está dizendo que Ele não veio para chamar a gente simplesmente para cumprir regras, mas que Ele está aqui, ou veio para transformar corações, esse é o que Ele está dizendo naquele momento, e que isso é refletido em amor, misericórdia e pureza daqueles que o temem. Além de contrastar então justiça aparente com justiça verdadeira, religiosidade com um verdadeiro relacionamento, Ele também está chamando os seus seguidores a confiarem nele e viverem com Ele, dependerem dele. Não dá para viver uma vida santa, não dá para viver uma vida coerente com a vontade de Deus sem depender dele. Esse é o discurso de Jesus no trecho do Sermão do Monte que nós vamos ler. Ecoando um pouco disso, Paul Washer, um grande pastor e teólogo, disse o seguinte: que o cristianismo tem mais a ver com o que nós somos do que com os ministérios que nós realizamos. Jesus está falando sobre isso. Paul Washer está nos mostrando que cristianismo não é sobre mudar a agenda. Cristianismo não é você abandonar o churrasco que você fazia todo domingo e agora você virar crente e vir para a igreja e colocar uma roupa bonita e acompanhar a sua esposa, seus filhos todos os domingos.
Servir não é colocar uma roupa de voluntário ou viver para Deus, e cristianismo não é isso, mas para Deus, cristianismo tem a ver com quem nós somos em essência. Cristianismo tem a ver com intimidade com Deus, com, como nós já falamos aqui, um coração quebrantado e arrependido, que se rende ao Senhor do universo. Pensar sobre isso é desafiador. E aí, eu espero que você esteja se perguntando algo do tipo: como é que eu faço para viver isso? Parece praticamente impossível. E olhando para esse texto, eu quero te dar algumas dicas de como você pode servir com integridade. A primeira dessas dicas que nós vemos nesse texto é: observe os seus frutos. Olha só o que o texto bíblico diz: tomem cuidado com os falsos profetas. Tomem cuidado. E aqui nós já temos um grande alerta. Quando você vê a palavra cuidado, você já pensa em algo ruim, algo prejudicial. Ninguém fala assim, toma cuidado, você vai ficar rico. Ninguém fala isso para você, embora todo mundo queira ficar rico. Olha, toma cuidado, se você seguir por esse caminho, você vai ficar muito feliz. Porque cuidado é um sinal de alerta, é algo preocupante que a gente precisa ficar esperto. Fica atento. Toma cuidado com o quê? Com os falsos profetas. Literalmente os pseudo-profetas. Gente que está professando, está discursando sobre a fé. Gente que fala bem em público. Gente que consegue explicar bem as informações. Gente que consegue convencer as pessoas, mas que são falsos, que vivem uma religião fake, que querem transparecer algo, mas não vivem. E ao ler esse tipo de coisa, você fala assim: realmente tem muita gente assim. Como as pessoas caem nisso? A verdade é que todos nós gostamos de ser enganados. Hoje minha mãe estava aqui pela manhã e eu contei sobre ela, e cuidado você que cai nas fake news da internet, tá bom? Minha mãe de vez em quando manda uma mensagem e fala assim: olha, João, uma televisão top por R$1.200. Aí eu falo assim: mãe, é golpe. Será? Mas está tão bom aqui, está tudo bonitinho, organizado. Quando alguém vem com um bom discurso, numa bela embalagem, nós muitas vezes caímos e confiamos nessas coisas. Quanto mais sobre a fé. Se não fosse assim, não teríamos tantas igrejas e pessoas enganadas, gente machucada, porque ouviu sobre Jesus ou sobre Deus de gente que não vivia isso. Jesus diz: tomem cuidado com esses falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas na verdade eles são lobos esfomeados. Você se vê frente a frente com um lobo no meio de uma mata. Você consegue imaginar o medo que isso dá? Fica paralisado. Jesus está dizendo que essas pessoas são como os lobos, que estão doidos para enganar pessoas, estão procurando presas fáceis para enganar. Gente mal intencionada, que tem o coração desalinhado com Deus, disfarçado de ovelha, mas por dentro é lobo. Olhar para esse texto, a gente fala assim: realmente eu preciso ficar esperto com os falsos profetas. Mas será que nós também não vivemos um cristianismo falso, nos enganando, lobos fantasiados de ovelhas? E para ilustrar, Jesus agora vem com uma árvore, e ele diz o seguinte: vocês os identificarão por seus frutos. Eu sei, nós vivemos numa cultura bastante urbana, numa região muito, uma cidade, você vive talvez num apartamento, numa casa, e você deveria saber, vou te dizer, que as árvores não vêm do oba, tá bom? As frutas você não compra lá no supermercado, elas estão plantadas em algum lugar. Jesus está mostrando isso para um povo que está acostumado com uma realidade agrícola, com uma realidade do plantio e do cultivo das coisas. E Jesus diz: vocês identificarão essas pessoas pelos frutos delas. Jesus está dizendo, você consegue identificar se ele é falso ou se ele é verdadeiro pelo fruto. E aí ele continua mostrando isso, dizendo o seguinte: é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas?
Resposta para você que não é tão do campo assim: não. O que Jesus está dizendo é: não dá para você pegar uma coisa boa, uma uva, e encontrá-la num espinheiro. Não dá para encontrar um figo em uma erva daninha. Árvores boas vão dar frutos bons, árvores ruins irão dar frutos ruins. Exatamente o que ele continua dizendo. A árvore boa não pode produzir frutos ruins. A árvore ruim não pode produzir frutos bons. Interessante que naquela cultura eles estavam bastante acostumados a chegar numa árvore que aparentemente parece saudável, mas quando eles encostam no fruto e pegam para comer, eles estavam acostumados a isso, aquele fruto não tinha qualidade. Uma árvore boa de fato não é aquela que externamente aparece ser bonita e bela, mas é a árvore que produz um fruto bom, um fruto desejável. O que Jesus está mostrando aqui é que não dá para enganar Deus. Não dá para ter frutos aparentes com um coração vazio. E aí Jesus continua dizendo que os frutos podem ser bonitos, porque são árvores boas, ou eles podem parecer com frutos podres de árvores ruins. A nossa vida pode ser uma árvore bonita, bem cuidada e bem tratada, ou uma árvore enfraquecida, podre e com frutos ruins. E sabe, muitas vezes a gente está aconselhando alguém e diante de um casal, por exemplo, que está brigando e fala assim: mas o que eu tenho que fazer para mudar? E aí a gente começa a dizer, não é sobre mudar externamente, porque se você mudar externamente é como você pegar uma boa fruta comprada lá no melhor supermercado de Indaiatuba. Você cola numa árvore ruim, pega um silver tape e cola lá, pega um borrifador e coloca bem bonitinho e fala: agora eu estou frutificando bem bonitinho. Mas aquela fruta não pertence àquele lugar. Ela não vai permanecer ali, ela vai apodrecer. Por isso a mudança que Deus quer das nossas vidas é uma mudança inteira e interna. Frutos bons só podem vir de árvores boas. É tão certo como não se pode colher frutas boas de árvores ruins, que não dá para glorificar a Deus se somos cristãos falsos, seguidores ruins de Jesus. E aí Jesus diz o seguinte: é possível identificar as pessoas, ou uma pessoa, por seus frutos. E aqui Jesus está ajustando a nossa visão, porque a gente pensa assim: não, quem somos nós para julgar? E Jesus nunca disse que nós não podemos julgar, não dessa forma. Quando Jesus fala para não julgarmos, o que Ele está dizendo é para nós não julgarmos baseado nos nossos critérios, com as nossas impressões. Mas Ele diz que é possível sim perceber se alguém está vivendo de forma coerente e correta pelos frutos que essa pessoa representa. Eu não posso julgar o seu coração, mas eu posso dizer, e você pode dizer sobre mim, que os meus frutos não correspondem a alguém que está seguindo Jesus. Por isso nós precisamos observar os nossos frutos constantemente e pedir para Deus avaliar o que nós estamos verdadeiramente vivendo. Por quê? O que são os frutos? Os frutos então são ações, reações e sentimentos que brotam do nosso coração. João, fruto é só o que eu faço quando eu estou servindo na igreja? Não. Fruto são as nossas ações. Aquilo que a gente aplica, aquilo que a gente vive na igreja, fora da igreja, mas não só isso. Também as nossas reações. E aí a gente começa a justificar as nossas reações assim: olha, eu sou uma pessoa muito boa, muito agradável, mas não pisa no meu calo. Justificando as nossas reações pecaminosas com as ações pecaminosas de alguém. Quando a Bíblia vai dizer que o nosso coração, ou ele está em Deus e frutifica como frutos bons, ou a gente está longe de Deus e frutifica de forma ruim. E também os nossos sentimentos precisam ser transformados, porque nós podemos sentir de forma errada, do jeito errado, amar as coisas erradas, porque o nosso coração precisa de transformação. Como estão os frutos da sua vida? Uma árvore boa, então, pode ser identificada pelos frutos, porque os seus frutos dizem quem você é. Os meus frutos dizem quem eu realmente sou. Porque
como diz Calvino, a coisa mais difícil que alguém pode fazer é tentar falsificar a virtude. É gente que fica se esforçando, gastando energia, se matando para tentar parecer uma coisa que não é. É como tirar um porquinho da lama, dar um banho cheirosinho nele, e agora ele continua se esforçando. E a gente faz isso às vezes no aconselhamento com a família, e o camarada agora vai para casa e fala assim: não, agora eu vou ser o melhor marido. Ela reclama de várias coisas, eu não vou fazer mais isso. Aí o primeiro dia, um doce. Segundo dia, o camarada está se esforçando para não falar um palavrão, para não maltratar a esposa. E chega no terceiro dia, ela está de TPM. E aí ele volta a ser quem ele era, ou pior. E você fala: o que está acontecendo? O que está acontecendo é que esse coração não foi transformado. O que está acontecendo é que essa vida só está apresentando uma estética de um cristão ou de alguém que diz seguir Jesus, mas ainda não tem um coração completamente entregue ao nosso Salvador. Porque uma árvore boa deve produzir bons frutos. Porque quem quer servir a Deus com esses bons frutos, agora transmite vida para quem está servindo e também é edificado e transformado por esse cuidado com as pessoas. Quem está sendo trabalhado e transformado por Deus está levando vida, está repartindo a vida que recebe de Deus, porque essa pessoa recebe do próprio Deus e agora ela compartilha sobre esse amor com outras pessoas. E nesse processo nós crescemos. Nesse processo nós somos transformados. Tem uma coisa que a gente ama ouvir aqui na nossa igreja, quando a gente convida alguém para trabalhar em alguma área, para cuidar de um ministério, para liderar um pequeno grupo, e a pessoa fala assim: puxa, que desafio, eu não sei se eu estou preparado. Essa é a resposta adequada. Porque quando nós achamos que estamos prontos, nós deixamos de depender de Deus. Mas quando nós percebemos que Deus está nos dando essa direção, agora nós nos colocamos à disposição do Senhor e somos transformados por Ele. Como diz o livro do Timothy Lane, ele fala que devido ao que Cristo fez por nós, nós podemos responder às mesmas e velhas pressões de forma totalmente nova. Essas novas reações produzem bons frutos em nossas vidas e na vida dos outros. Então nós não somos mais os mesmos quando nós nos encontramos com Jesus, mas agora nós podemos frutificar de forma diferente, de forma transformada. Porque nós nos encontramos com o Salvador das nossas almas. Agora Ele nos muda de dentro para fora, para então frutificar com bons frutos, frutos transformados pela graça de Deus. Quais frutos marcam a sua vida? Essa semana eu estava com os homens do meu pequeno grupo, e todo mundo estava se avaliando sobre a vida com Jesus, e eu disse assim: vocês veem como a gente é muito otimista sobre nós? Nós temos dificuldade de perceber os nossos frutos ruins. E eu fiz um desafio para eles e falei assim: por que não parar para ouvir a sua esposa sobre o que marca a sua vida? Por que não ouvir o seu marido sobre os frutos que marcam a sua vida? Por que não ouvir aquela pessoa que te conhece de verdade e que não vai ficar te enganando, passando a mão na sua cabeça? E vai mostrar: olha, sua vida é marcada por impaciência, por ira, por uma linguagem ruim, por reclamações. Ou o que marca a sua vida é amor a Deus. Tem pessoas que estão servindo com alegria, mas continuam enganando pessoas aí, não pagando as suas contas ou não dando nenhum tipo de relato para o que está acontecendo. Tem maridos que estão envolvidos em áreas de ministério, que vêm com a família de mão dada, mas que estão vendo coisas no seu celular que não queriam que sua filha adolescente pegasse. Tem pessoas que estão cantando a Deus durante um momento de culto, e depois o que sai da boca toda hora é palavrão. Quais frutos marcam a sua vida? Nosso segundo ponto é:
Se os nossos frutos precisam ser avaliados, nós precisamos agora examinar o nosso coração. O texto diz: nem todos que chamam Senhor, Senhor. E aí é interessante que a fala deles diz: Senhor, Senhor. Eles reconhecem o senhorio de Cristo da boca para fora. Eles dizem: Senhor, eu te amo. Deus, eu te adoro. Renova-me. Eu já não quero mais ser igual. Mas é só da boca para fora. Senhor, Senhor. E aí Jesus continua dizendo o que vai acontecer com essas pessoas, porque ele está falando sobre um dia futuro, o dia do juízo final, e ele diz o seguinte: no dia do juízo muitos dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Para mim é muito interessante o que Jesus está falando aqui, porque ele está falando de uma grande performance, coisas que muitos de nós nunca fizemos. Quantos milagres você realizou? Quantos demônios você expulsou? E Jesus está confrontando e dizendo: olha, tem gente que continua acreditando em mentiras sobre si mesmo e se avaliando de uma forma equivocada, e dizendo que está vivendo algo por aquilo que está praticando, mas o coração continua longe de Deus. Algumas pessoas continuam acreditando que estão evoluindo, que estão melhorando, mas com o coração ainda vazio. Jesus diz: eu, porém, responderei: eu nunca os conheci. Pessoas que vivem, fazem coisas para Deus, mas nunca andaram com o próprio Senhor. Quando eu era criança, eu ouvia uma canção na igreja para as crianças que dizia assim: é bom, é muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Tem pessoas que não estão andando juntinho de Jesus. É no coração que a nossa fé verdadeira se revela. E eu quero te alertar e dizer que muitas vezes os nossos corações podem nos enganar. Jeremias capítulo 17 diz exatamente isso: nosso coração é corrupto, enganoso. A gente acredita demais em nós. O nosso coração é enganoso. E somente Deus conhece o mais profundo do nosso coração. É por isso que o salmista no Salmo 139 vai dizer assim: Deus, sonda o meu coração, prova-me se há em mim algo que te ofende, algo que não te agrada. E Deus, se tem algo no meu coração que não te agrada, se tem alguma intenção que parece um pouco distorcida, Deus, mostra isso para mim, porque eu quero andar no caminho do Senhor. Guia-me pelo caminho eterno, guia-me pela tua vontade, Deus. Você tem coragem de pedir para Deus examinar o seu coração? Examinar quem você é de verdade, quando ninguém está vendo? Porque o nosso serviço, ele precisa ser fruto de um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu gosto do que o John Stott diz, porque ele fala que Deus, ou Jesus, não se impressiona com nossas palavras de devoção. Ele ainda pede evidências de nossa fé em obras de obediência, em corações que se manifestam entrega a Ele. Olha o que Stott está dizendo, gente. Deus não se impressiona com você estar aqui hoje. Deus não se impressiona em você colocar uma camisa de voluntário, sorrir para as pessoas. Deus não se impressiona com o cheque que você contribui para uma igreja. Deus não se impressiona com isso, porque Deus quer servos por completo. Deus quer os nossos corações, e Deus quer corações dispostos a segui-lo e a obedecê-lo constantemente. Deus nos conhece no mais profundo do nosso coração, e é exatamente lá que Ele quer entrar e transformar as nossas vidas. Os nossos frutos, bons ou ruins, demonstram no final das contas o tipo de coração que nós temos. Se é um coração que tem Jesus no centro, um coração cheio de vida e cheio da transformação que Deus está fazendo, ou se o nosso coração é podre, é um coração que tem o eu no centro e continua brigando com Deus todos os dias, dizendo o que quer, para onde quer
e dizendo: Deus, vem fazer na minha vida o que eu estou pedindo. Qual desses corações parece com o seu coração hoje? Mas eu preciso alertar você sobre alguns perigos que nós podemos enfrentar quando nós nos dispomos a servir a Deus. Porque a gente pode se envolver com a obra de Deus aqui, acolá, no mundo afora, mas no final das contas a gente pode estar fazendo isso pelos motivos errados. Como, por exemplo, pessoas que vivem em hipocrisia, que têm um discurso sem uma vida prática. Não sei se você sabe, mas a palavra hipócrita vem do termo grego hipócrites, que eram os atores da época da Grécia Antiga. Os atores colocavam máscaras, lembra daqueles teatros com máscaras? Eles eram chamados de hipócritas e colocavam máscaras, uma máscara feliz, uma máscara triste, porque ali eles estavam assumindo o papel de uma personagem. Eles estavam mostrando algo que eles não eram. O hipócrita é aquele que mostra algo, diz algo, mas não vive essa verdade. Precisamos ficar alertas se somos hipócritas. Mas também precisamos ficar alertas se estamos servindo por religiosidade. Fazer algo para Deus sem avaliar as nossas motivações. Estou fazendo algo porque eu preciso fazer algo. Eu preciso me sentir bem, é isso que Deus espera de mim. Mas eu sou um religioso sem um relacionamento com Deus. Estou presente na igreja, em todas as oportunidades. Devia ter mais programações, porque eu estaria mais. Mas pessoas que estão longe de Deus. Um outro perigo é o ativismo. Fazer muitas coisas para Deus, sem também andar com Ele. É gente que está conectada em vários ministérios. Gente que a agenda está lotada pela igreja. Mas está conectado com as coisas do rei, mas está desconectado do próprio rei dessas coisas. Gente que está cansada, rodando, e não tem tempo para falar com Deus. Pessoas que aprenderam que vida cristã é sobre fazer muito, mas não conseguem aquietar o coração para desfrutar da presença de Jesus. Pessoas que vão ouvir algo do tipo de Jesus: por que você está tão inquieta? A sua irmã escolheu a melhor parte, que é estar ao meu lado. Também tem um outro perigo, que é o perigo da superficialidade. Gente que serve a Deus, mas só por obrigação, ou até por reconhecimento, mas não se entrega por completo. Pessoas que dizem: Senhor, Senhor, eu profetizei em Teu nome. Senhor, Senhor, eu contribuí na igreja. Senhor, Senhor, eu fui batizado pelo pastor fulano de tal. Mas e o seu coração, meu irmão? Ah, meu coração vai bem. Mas tem coisas lá dentro que ainda estão escondidas. Achando que ninguém sabe, mas Deus sabe. Sabe qual é o risco de viver isso aqui? O perigo é ouvir algo assim de Jesus: eu, porém, responderei, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Você já parou para pensar, se Jesus vira para você e fala: afasta-se de mim, eu não te conheço? Porque você fez muito para mim, mas você nunca andou comigo. Nós nem sequer por um momento tivemos um relacionamento de amigos. Timothy Lane vai dizer que nós precisamos olhar a nossa vida pelos olhos do Redentor. Deixe que Ele revele o seu comportamento e o seu coração também. A coragem de se autoexaminar leva à esperança de mudança pessoal duradoura quando Deus está envolvido. O Deus Emanuel entrou na sua história e nada será mais o mesmo novamente. Você tem coragem de se autoexaminar, de falar assim: Deus, mostra o meu coração.
Mostra o que está lá dentro, que ninguém está vendo. Deus, as pessoas me elogiam e falam da transformação, mas Deus, o Senhor sabe quem eu ainda sou. Deixa o seu Redentor mostrar quem você é, para que Ele possa trabalhar em cada uma das partes da sua vida. Nós já falamos aqui sobre observar os nossos frutos, ficar atentos a eles, sobre examinar o nosso próprio coração. Mas nós precisamos avaliar o que está dentro do nosso coração. O que motiva o seu serviço a Deus? O que motiva você colocar a camisa de voluntário e vir aos domingos? O que motiva você servir as pessoas onde você está? Uma obrigação, um esforço, uma religiosidade, um ativismo? Ou gratidão a Deus por tudo que Ele é e o que Ele tem feito na sua vida? Observe os seus frutos, examine o seu coração e agora sirva com obediência. Porque talvez você esteja pensando assim, peraí, então ninguém pode servir porque meu coração parece com a segunda árvore. Um coração ruim, um coração quebrado, um coração vazio. Mas Jesus nunca disse para nós não nos colocarmos à disposição de servir. Jesus sempre nos chama a servi-lo, inclusive com as nossas imperfeições, mas com um coração quebrantado, com um coração disponível para Ele. O critério do reino de Deus não é ter um discurso religioso impressionante, mas ser obediente a Deus. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus está contrastando um discurso com uma vida agora. O verdadeiro discípulo não é necessariamente aquela pessoa que se diz perfeita, muito pelo contrário disso, mas é aquela pessoa que é reconhecida por uma disposição de obedecer. Não basta declarar a fé, cantar louvores, colocar um som bacana no carro enquanto você vai trabalhar, dizer as palavras certas, mas o verdadeiro discípulo tem um coração inclinado para Deus, um coração disponível para Deus. Verso 23 ele vai dizer para aqueles camaradas que falaram que fizeram muitas coisas em nome dele, que profetizaram, que fizeram milagres, que expulsaram demônios, ele vai dizer: nunca os conheci. À primeira vista essas pessoas pareciam servos exemplares, mas o que faltava? Faltava intimidade com Jesus, submissão à vontade de Deus. As suas obras não partiam de uma obediência, não brotavam de um coração disponível para Deus, mas a busca por reconhecimento, a busca por parecer alguém bom para si mesmo e para os outros, e confiança em si mesmo. Nunca os conheci, Jesus dirá para essas pessoas. Esse texto mostra que servir é parte essencial da vida cristã, mas que precisa ser fruto de um relacionamento dependente dele. Nós não servimos para provar algo ou para sermos vistos, mas é uma obediência a Deus, é uma resposta natural ao nosso Senhor. O serviço, quando ele for em obediência, ele gera frutos duradouros, mas quando for feito em desobediência, ele se torna vazio. Servir não é opcional para um cristão, para alguém que deseja seguir Jesus. É obediência verdadeira, feita em dependência e em dedicação, com auxílio e capacitação que vem do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Jesus não quer mãos cheias de corações vazios. O Senhor não se impressiona com a quantidade de obras que nós mostramos para Ele. O Senhor não se impressiona em quantos ministérios você participa. O Senhor não se impressiona com a sua conta bancária e com a sua contribuição. Jesus quer a nossa dedicação, com mãos que entregam a nossa disposição e disponibilidade, mas com mãos que transbordam de um coração grato e dependente, submisso e quebrantado. Jesus não quer ativistas religiosos. Jesus quer pessoas dispostas a serem transformadas por Ele. Se a sua motivação está errada, não se trata de deixar de fazer algo,
mas se trata de corrigir o seu coração. Mas eu quero também ajustar o nosso foco aqui para a nossa visão sobre serviço. Porque muitos de nós pensamos que servir é o que nós fazemos na igreja. Mas para Jesus, serviço é um estilo de vida. Isso fica claro para nós na frase do Jerry Bridges, quando ele diz o seguinte: servimos a Cristo, servimos a Deus quando nós servimos as pessoas. Quais pessoas e quando? Podemos servir empregados, os nossos funcionários que trabalham para nós, o nosso time da empresa. Podemos servir os nossos clientes, inclusive aqueles camaradas difíceis que sempre reclamam. Precisamos e podemos servir pacientes que procuram lá no Google a resposta e acham que sabem mais que você que é médico. Ou até mesmo companheiros de trabalho, críticos, impacientes, reclamões, que querem puxar o seu tapete no trabalho. Podemos e devemos servir as pessoas a todo momento, em todo lugar. Jerry Bridges continua dizendo: seja quem for que tenhamos a oportunidade de servir, qualquer que seja a profissão ou trabalho, devemos ver a nós mesmos primeiramente como servos de Cristo e depois como membros da categoria profissional ou da equipe de trabalho. O que o Bridges está dizendo para você é o seguinte: amanhã você vai ter a oportunidade de servir as pessoas, mesmo que você não esteja numa escala hoje aqui na igreja. Você vai encontrar um copo caído no chão e você pode passar reto por ele, ou você pode agachar e pegar esse copo como demonstração de serviço às pessoas. Amanhã você pode, como Uber, dar uma carona para alguém, e você pode não ser sensível àquela situação, ou você pode simplesmente sair do seu lugar e abrir o porta-malas para guardar alguma coisa ali atrás. Porque servir não é o que nós fazemos na igreja, mas servir é uma identidade que temos em Cristo Jesus, porque somos servos do Deus Altíssimo. Servir passa a ser um estilo de vida de corações que foram transformados por Deus. E esse tipo de vida parece impossível quando fazemos sozinhos, com o nosso próprio esforço, na força do nosso próprio braço. É simplesmente impossível, mas aqueles que confiaram em Jesus têm uma certeza, a certeza de que Ele diz: sem mim, nada vocês podem fazer, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está tentando na força do próprio braço, não vai dar certo, mas a promessa de Jesus é que Ele sempre estaria com a gente, e com Ele nós podemos fazer tudo o que Ele espera de nós. Se você tem Jesus, você não tem falta de nada. Se você tem Jesus, você tem tudo o que precisa para servir amanhã as pessoas mais difíceis. Pensando sobre do que nós conversamos aqui, eu volto para a nossa pergunta inicial e diz: que tipo de servo Deus está procurando? Que tipo de servo Jesus Cristo, nosso Senhor, está buscando? Eu espero que até aqui você já tenha entendido que não é alguém que faz mais, mas é alguém com um coração transformado. Eu quero te dar um exemplo bem prático disso. No início do ano, eu fui convidado para participar de uma conferência para líderes e pastores ribeirinhos na Amazônia. Fui até Manaus pela primeira vez. E nós como igreja, porque essa igreja me permitiu e me enviou estar lá, tocamos e tivemos um trabalho missionário cuidando de pessoas. E eu conheci essa organização cristã chamada Justiça e Misericórdia Amazônia. Cheguei lá sem ter muita clareza do que significava aquele projeto, até que cheguei lá e comecei a ouvir as histórias. Um projeto que reúne fundos, reúne pessoas para cuidar de líderes e pastores de comunidades ribeirinhas. Igrejas que estão espalhadas por todo o estado do Amazonas. Comunidades que estão a 4, 5, 10, 15, 20 horas de barco de um pequeno vilarejo que eles chamam de cidade. Eles reúnem recursos financeiros para bancar uma conferência como essa. E nessa aqui tínhamos 135 líderes e pastores ribeirinhos lá. E sabe quanto eles pagam por essa conferência? Nada. Pessoas estão investindo para participar disso, para cuidar dessas pessoas que estão pregando às vezes em 3, 4 igrejas durante a semana. E eles têm uma semana ali com alimentação grátis, com todas as refeições, para serem treinados, palestras, pregações, para inspirar o coração deles. Eles têm conselheiros e psicólogos para ouvi-los diante das dificuldades que eles estão vivendo. E sabe quem são essas pessoas que estão lá servindo? Voluntários. Tinha uma enfermeira que estava lá, servindo com a gente,
que tinha saído da sua semana trabalhando no SAMU, e no dia seguinte, colocou a sua semana à disposição das suas férias para servir aquelas pessoas. Isso já seria demais, né? Mas aí, lá eu conheci o David Shedd. No primeiro momento ele era o David. Eu ia pregar na igreja no domingo anterior, a conferência começava na segunda-feira, e me apresentaram o David. Ele tinha acabado de chegar de avião dos Estados Unidos, e ele foi para o culto. Eu falei, que maluco, acabou de chegar de avião, por que ele tem que vir para a igreja? Vai passar a semana lá na conferência. Eu ia ficar no hotel descansando. E aí o David estava no culto, porque ele queria ouvir a mensagem, e eu fui apresentado a ele, e alguém chegou para mim e falou assim, olha, esse aqui é o David, tal. David Shedd. Hã? Shedd? Talvez você não saiba disso, mas Shedd é um sobrenome muito importante, e eu descobri que ele era o sobrinho do Russell Shedd, um dos grandes teólogos que passou pelo nosso país, que era uma grande referência para os pastores, de poucos anos atrás, professor de teologia, um dos homens que mais demonstrou o amor de Jesus nessa nação, alguém que faz grande diferença. E o David Shedd era sobrinho do Russell Shedd, e eu já fiquei impressionado, esse cara está aqui, tirou uma foto comigo, tá? Aí o pessoal falou assim, não, mas isso não é a coisa mais legal sobre o David Shedd. Eu, como assim? Não, ele trabalhou no governo americano. E como fazemos nós dessa geração, igual meu filho fala para mim, pai, põe no Google aí. Eu peguei e coloquei o nome dele no Google, David Shedd. Sabe o que apareceu lá do David Shedd? Apareceu que ele foi por muito tempo da inteligência, diretor da inteligência dos Estados Unidos, trabalhando diretamente com os presidentes George Bush e Barack Obama. Com uma grande frequência ele estava no Salão Oval, tomando decisões e aconselhando o que nós entendemos ser um dos homens mais importantes do mundo. Só que o David Shedd, anualmente, vem para a conferência de fevereiro, para servir pessoas. E sabe o que mais me impressionou lá? Que nas refeições o David Shedd pegava e ficava na pia e começava a lavar a louça de todos os líderes e pastores ribeirinhos que estavam lá. Ele não deixava as pessoas lavarem os seus próprios pratos. Eu chegava lá para lavar um pratinho e ele falava, não, deixa aqui, eu vou lavar. E ele lavava. E ele fazia isso há muitos anos. Espera aí, João, você que não é ninguém, não faria isso. João, às vezes você vai para um lugar esperando que as pessoas se conheçam, te sirvam, te dêem atenção. Esse cara aí separa do tempo, dos recursos, da agenda dele. E aí, sabe, no último dia, eu já estava terminando de pregar, e eles tinham combinado que eles iam fazer o envio daqueles homens e mulheres para onde eles estavam novamente. E eles iam fazer um ato simbólico de algo que a gente vê na Bíblia, quando Jesus lava os pés dos discípulos, que é um ato que mostra humilhação, porque só o pior dos servos lavava os pés. Então aqueles missionários, aquelas pessoas que tinham vindo ao Brasil para servir aqueles ribeirinhos, todos eles começaram a lavar os pés daqueles líderes de comunidades ribeirinhas. E vou te falar o que eu pensei. Eu olhava para o pé daquelas pessoas e falava assim, esse pé está sofrido. Encostar no pé das pessoas já não é um negócio muito legal, mas uns pés, alguns deles até esteticamente feios, mas pés de gente que está anunciando o evangelho em vários lugares, em igrejas que tem 4, 5 pessoas, em comunidades e que a entrada financeira do mês é R$17. E o David Shedd estava de joelhos, lavando os pés daqueles líderes e pastores ribeirinhos. E eu pensava assim, Deus, como eu sou um hipócrita. Como eu estou mais preocupado em ser servido, como eu vivo numa bolha. E aí a minha conclusão é de que servir não é o que você faz para Deus, mas servir é quem você é diante de Deus. Servir não é as suas mãos cheias de atividades, de dons, talentos, visibilidade,
o ministério que você serve, o seu empenho por pessoas, pelo seu pequeno grupo, mas servir é o seu caráter, a sua disponibilidade, o seu coração totalmente devoto ao nosso Senhor e Salvador. E aí a pergunta que eu faço para você é: o que você vai ouvir de Jesus no dia final? Porque nós precisamos ter essa visão sobre o fim. A Bíblia deixa claro que não é sobre só o aqui e agora, mas vai passar de hoje. E quando nós não estivermos mais aqui, onde estaremos? E você vai ouvir de Jesus algo assim: muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Ou você vai ouvir, como no texto de hoje: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. No final, só existem duas declarações possíveis: ou ele nos reconhecerá como servos bons e fiéis, ou ele dirá que nunca nos conhecemos. E o contraste é realmente muito forte, porque em ambos os textos as pessoas estavam servindo, mas o que fez a diferença não foram as obras em si, mas um coração obediente e submisso a Deus. A aprovação de Jesus não se conquista por feitos impressionantes, mas pelo fiel andar com Ele do dia a dia. No dia final a pergunta não será o que você fez, mas quem você era diante de Jesus. Porque servir é um sinal visível de uma vida ligada a Deus. Servir é um sinal visível de uma vida ligada a Deus. E para tantas pessoas aqui, esse é um momento de muita reflexão, porque o nosso desejo é que conheçamos, vivamos e sejamos uma igreja completamente transformada por Ele. Imagina um mundo onde as pessoas não apenas acreditam em Deus, mas elas andam com Ele de verdade no dia a dia. Imagine corações cheios do amor por Jesus, que resultariam em mãos dispostas a servir naturalmente como um estilo de vida. Assim como uma árvore saudável dá frutos bons, quem tem intimidade com Deus vai transbordar em atitudes, acolhendo, ajudando, participando, se voluntariando. Não seria fazer por fazer, mas sobre ser para servir. O serviço deixaria de ser peso ou obrigação e se tornaria alegria, porque vem de dentro de um coração transformado pelo nosso Salvador. Nesse mundo, a igreja não seria reconhecida pelos programas que oferece, pela qualidade dos ministérios que disponibiliza, mas pela forma em que cada pessoa vive como reflexo de Jesus, no seu voluntariado, mas também na sua família, no trabalho e com a vizinhança. Servir não seria uma tarefa da agenda, mas uma identidade. Quando o coração está cheio de Deus, o fruto aparece no cuidado com o próximo, no compromisso com a sua comunidade local e no desejo de ver outros também experimentarem esse amor. Porque os frutos são sinais visíveis de uma vida ligada a Deus. Sua vida está ligada a Deus. Hoje é um dia de você se arrepender. Hoje é um dia de você consagrar novamente a sua vida a Ele. Hoje é um dia de você dispor o seu coração a ser avaliado por Deus e andar juntinho do nosso Salvador, para refletir e praticar. Primeiro, obedecer a Deus com integridade vale mais do que feitos grandiosos sem intimidade com Ele. Segundo, entregue o seu coração para Jesus e sirva com dedicação. Se entregue a Deus e se envolva com aquilo que Ele está fazendo. E por último, o serviço que depende de Deus gera frutos duradouros e transforma vidas. Dedique as suas mãos a Deus, mas dedique também o seu coração. Você pode me acompanhar em oração? Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de Te conhecer. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é misericordioso, bondoso e perdoador. E porque o Senhor não está procurando pessoas perfeitas, Deus, mas o Senhor está procurando corações quebrantados, humildes, disponíveis ao Senhor.
Obrigado porque o Senhor tem transformado a minha vida e de tanta gente nesse lugar. E que o Senhor continue a trabalhar em nós e através de nós, Deus. Transforma os nossos corações, Deus. Gera integridade em nosso meio. Deus, se tem pecados escondidos, traga à tona, Deus, para que possamos viver como a Tua palavra nos orienta, de forma santa e irrepreensível, que comunique e transborda a Tua verdade para outros, Deus. Deus, todos nós precisamos tanto de Ti, Deus. Deus, nós precisamos do Senhor. Sozinho nós não conseguiremos, Deus. Deus, em cada momento, nos desafios e nas lutas, nós precisamos do Senhor, Deus. Muda e move os nossos corações, Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.